Queridos, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, versículo 11. Eu disse Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Diz assim aqui na tela: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você percebe essa leitura, que não é o homem, está falando ele, de quem? Do próprio Deus. É uma graça que o Pai concedeu a alguns homens na terra. O ministério eclesiástico, a chamada ministerial. Nós podemos dizer, temos os dons espirituais, está lá em Coríntios 12, e aqui são os ministérios que Deus deu a alguns homens, que Ele qualificou e chamou. É uma vocação que veio da parte de Deus. Não é o homem quem pediu ou quem buscou, mas foi Deus quem deu. O que cabe ao homem é aprimorar esse chamado que Ele tem colocado na vida daquele a quem Ele está capacitando para o chamado ministerial. E Ele chama, Ele coloca, nós entendemos aqui, nós todos, é unânime em concordar, que são 5 ministérios que Deus qualificou e colocou na igreja do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ministério é o apostólico, que é o ministério apostólico, que é o apóstolo. É uma pessoa que é enviada para cumprir a missão, testificando através de sinais, prodígios e maravilhas. É o chamado apostólico, o ide, aquela pessoa no bom sentido agressivo, e aonde ele passa, o que ele faz tem que ter, é testificado pelos sinais de maravilhas e prodígios. O profeta, a qual está dizendo, é a pessoa que declara a palavra, e ele profetiza as palavras do futuro, não é do passado, coisas futuristas, coisas boas de Deus que irão acontecer às pessoas. E também ele usa a palavra para repreensão, edificação e também para consolo da igreja. Esse é o chamado profético. O chamado do evangelista, ao qual o Senhor fala em Efésios 4:11, é para anunciar as boas novas e pregação de salvação. É o chamado evangelista. Agora se atente nesses dois últimos, que é o do pastor e do mestre. O chamado ministerial que Deus coloca nos pastores e nos mestres. O primeiro, pastor, é apacentar as ovelhas e administrar a igreja, cobrindo ela e dando a ela direção. Então, o ministério do pastor, ao qual Deus, o chamado pastoral, é para que ele possa apacentar, administrar e dar direção às suas ovelhas. Olha que chamado lindo. E o chamado do mestre, o dom dos dons ministeriais, por fim, dos 5, o mestre através dos ensinamentos do mestre, ele vai formar o caráter das pessoas, vai libertá-la de atos e pecados. Com os ensinamentos que o mestre vai dar, ele vai libertar essa pessoa de atos pecaminosos. Ele vai formar o caráter dessa pessoa com o ensinamento que o mestre dá. Nós podemos conciliar nessa ministração de hoje a função do pastor e por que não também do mestre, que acaba se unindo mais do que do apóstolo, mais do que do profeta, mais do que do evangelista, o chamado pastoral na igreja. A importância, eu vou dar o título a essa mensagem: a importância do pastor na vida das ovelhas. A importância do pastor na vida das ovelhas e por que não da igreja. Quando se fala igreja, fala de vidas, porque a igreja ela é formada por almas, por vidas. Como é importante nos dias de hoje a pessoa ser mentoreada por um pastor, por um daqueles que
Ele mesmo deu, foi o próprio Deus quem capacitou essas pessoas, foi o próprio Deus quem chamou tal homem, tal mulher para esse ministério. Eu não pedi para ser pastor, muito pelo contrário, eu relutei para ter um chamado ministerial. Quem me chamou foi Ele me justificou na cruz, dando para mim essa graça de pastorear, de mentorear, de poder, como pastor e como mestre da igreja, cuidar de vidas. Quantos casamentos, quantas pessoas têm sido restauradas através da minha vida pastoral, e isso não é a mim, toda a honra e toda a glória eu devo a Ele, porque foi Ele quem fez isto. Mas eu quero trazer para você, fazer você entender uma situação interessante. Vou usar uma palavra pentecostal, algo interessante. Olha que coisa interessante, gente. Nós sabemos que o mundo secular, ou seja, as pessoas, elas precisam ser nutridas, sim ou não? O mundo, as pessoas, quando falo mundo, falo as pessoas. No mundo secular, no mundo em que vivemos, nesse tempo em que nós vivemos, e outros, todos precisaram e precisam ser nutridos na sua vida física. E eu vou trazer 3 grandes exemplos para você entender onde eu quero chegar, porque eu estou falando sobre a importância do pastor na vida das ovelhas, na vida da igreja. E assim como é importante essas três, é determinante. O que eu vou passar para vocês é fundamental para a sobrevivência de qualquer ser humano, é muito importante. Para alguns pode não ser 3, mas 2 serão. Para alguns pode não ser 2, mas 1, não tem como fugir delas. Principalmente em lugares onde é avançada a tecnologia, a sabedoria, onde as pessoas se comunicam, não numa área nativa, mas eu vou falar com as pessoas que precisam entender. Todo mundo precisa ser mentoreado. Eu falei em área nativa, num lugar nativo, um índio, ele tem lá o seu chefe. A tribo tem lá quem rege, quem fala. E a mesma coisa é o mundo espiritual, mas eu quero trazer no mundo secular. Presta atenção. O agricultor, ele dá alimento. O agricultor, que é aquele que trabalha no campo, através da agricultura, através do agricultor, chega o alimento para nós. E fala para mim quem consegue viver hoje sem se alimentar. Quem consegue viver hoje sem um alimento sólido, arroz, um feijão, ou macarrão, o que você come, quem consegue? Nós necessitamos do alimento do campo. O agricultor, ele dá o alimento. O professor, ele dá o ensinamento. Mais do que nunca é fundamental a área didática de qualquer ser humano. Para ele se formar e ser alguém na vida, é muito importante ele receber o ensinamento do professor. E nós entendemos também, é muito nítido e claro, que o médico, ele dá a cura. Ele é limitado, porque toda a glória é dada a Deus, a soberania de Deus. Mas Deus deu esse dom humano para o médico. E quantos não vão doentes ao hospital e voltam bem, porque ele medicou um bom remédio, uma boa injeção. Então, queridos, o ser humano, através do agricultor, do professor e do médico, daí ele se forma, daí ele consegue puxar o seu caminho, a sua direção, a sua vida, porque ele cresceu sendo alimentado, porque o agricultor no campo trabalha. Ele cresceu sendo educado, porque um professor lhe deu um ensinamento, não a educação de pais e filhos, ou de mães, dos pais. Eu digo uma educação didática, um ensinamento que é fundamental para o crescimento e a formação profissional de qualquer ser humano. E através dos médicos, na hora do parto, recorre a quem? Na hora da enfermidade, da doença, recorre a quem? Aos médicos. E nós devemos reconhecer isso. Agora entenda uma coisa, eu vou trazer para você agora no mundo espiritual a importância do pastor na vida da igreja. Esse alimento que o ser humano recebe, vindo do agricultor, ele recebe do pastor o alimento para a sua vida com Deus. É um alimento que não é o arroz, não é o feijão, não vem do campo, mas vem de Deus através da vida do pastor. Quantas pessoas já entraram feridos dentro de uma igreja, pessoas sedentas de ouvir uma palavra de ânimo e saíram animados após ouvir uma ministração de um pastor.
de vários pastores, eu digo pastores, homens de Deus que tem nessa terra. O pastor também, assim como o professor dá o conhecimento, através do pastor chega a sabedoria divina para a sua vida. Através da vida do pastor chega a sabedoria teológica, a sabedoria de Deus vindo para a tua vida, palavras que vão te alimentar e também vão te dar sabedoria para você poder enfrentar situações. E olha que não são poucas. Olha que tão importante quanto é a vida de um agricultor, de um professor e de um médico. Eu estou usando esses três para você poder entender, mas existem muitas outras profissões e pessoas que são fundamentais para a nossa sobrevivência na terra. Por que não falar de um arquiteto, de um pedreiro que constrói uma casa, que constrói os apartamentos, para que nós possamos ter uma moradia? Por que não dizer de tantas indústrias que preparam roupas e cobertores para o frio e por aí vai? Mas existem alimentos que nenhum desses homens profissionais vão lhe dar e que o pastor pode te dar. O alimento espiritual, a sabedoria divina. E assim como o médico pode te curar de uma enfermidade ou de uma doença, aleluias, nós como pastores também podemos curar vocês da alma e do físico. Pessoas que estão com a alma abatida, angustiada, e o médico não pode entrar, porque o pronto-socorro da alma está na igreja, está na vida de um pastor. O médico não pode dar para você o que um pastor dá. Um professor não pode dar o que um pastor pode. Um agricultor não pode dar o que um pastor pode. Olha como é importante a vida espiritual da igreja, de um ser humano. É muito importante valorizar. Você que tem um pastor, valorize o teu pastor. Você que tem um mentor que Deus qualificou, Efésios 4:11, a uns ele deu, e dos 5 ministérios ele deu o pastor para cuidar. O pastor cuida de ovelhas. Você percebe um culto que geralmente o pessoal está cantando, adorando, mas o pastor está assim, ele está olhando. O pastor no final do culto ele observa um, observa outro. O pastor consegue detectar pessoas que estão enfermas na alma, pessoas que estão tristes, porque Deus deu a ele. O pastor, ainda que não faça uma faculdade, mas ele consegue entrar na faculdade de tantas coisas. Ele consegue entrar na faculdade da psicologia, da psiquiatria, porque Deus vai dando a ele essa faculdade, de tanto que ele cuida de vidas e de almas. Glorifica a Deus pelo pastor que você tem. Glorifica a Deus por você ter uma igreja e ter um homem de Deus que vela pela tua alma, que cuida da tua alma, que cuida da tua vida, que te dá aconselhamentos. Pastor tem paciência para ouvir. Ele fica à tarde, ou à noite, ou dia, ouvindo, aconselhando, porque ele quer sarar as feridas, ele quer cuidar daquele que está necessitado. Isso é um chamado de um pastor. Ah, mas eu conheço pastor A e B. Estou falando de pastor que cuida de vidas. Como diz a palavra aqui em Jeremias 3,15, diz assim: e vos darei pastores que me obedecem, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Jeremias 3,15, eu vos darei pastores que me obedecem, diz Deus, para cuidar, te dar sabedoria, te dar entendimento, ensinamento. Deus preparou homens nessa terra que pode dar o alimento para você, que ninguém pode. O governo não pode, o presidente não pode, o diretor não pode, um gerente de banco não pode, o presidente da associação do bairro não pode, mas um pastor faz aquilo que Deus designou ele para fazer. Louve a Deus por você ter um pastor na tua vida. Louve a Deus por você ter alguém que cuida de você. Aleluias, porque a palavra também diz, lá em Mateus, em Atos capítulo 20, aleluias, aquela passagem quando Paulo chega a dizer em Atos 20, a partir do versículo 20, vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de mim acontecer, senão que virão prisões e açoites. Olha Paulo se entregando, falando, mas eu vou cumprir o chamado. Essa é a vida de um pastor. Aí ele chega a dizer no versículo 28 e 29, pastores, Atos 28 e 29, pastores, cuidem de vocês, pastores, e do rebanho que vos entreguei, livrando ele dos lobos cruéis,
que não perdoarão o rebanho. Eu sei que depois da minha partida, dizendo ele, entre vós penetrarão lobos vorazes, lobos cruéis, que não terão medo, não terão misericórdia das ovelhas, que não pouparão o rebanho. E Paulo dizia: pastores, cuidem dessas ovelhas. Meu irmão, olha a responsabilidade de um pastor. Cuidar de ovelha é ensinar um alimento sólido, palavra, a Bíblia pregada sem medo, falar aquilo que está escrito e não ficar se omitindo. Essa é a vida de um pastor. A importância de um pastor na vida de uma ovelha, na vida da igreja. Vocês não têm ideia. É um chamado. Eu sou pastor e eu não reclamo, eu não falo: Senhor, por que tu me chamou? Eu sou feliz pelo meu chamado. Eu amo. É o prazer que Deus me deu de ouvir pessoas e cuidar de pessoas, de ensinar um rebanho. Ele me deu esse chamado e eu faço sem peso algum, porque eu aprendi na faculdade da vida que quando você faz uma coisa que você ama, que você tem paixão, não é peso. Para mim é divertimento, é graça, é alegria. Aleluias. E esse é o chamado que o Senhor nos deu, para cuidar de vidas. Esse é o chamado. Eu acho lindo Ezequiel 3,15, eu vos darei pastores que me obedecem. Vocês vão receber pastores que me obedecem para dar ensinamento a vocês, para dar sabedoria. Gente, eu já ouvi de pessoas dizendo para mim: pastor, se eu tivesse conhecido Jesus ou a igreja há anos atrás, eu não teria perdido o meu casamento. Eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, se eu conhecesse a palavra hoje, como eu tenho aprendido, eu não teria perdido o meu emprego, eu não teria perdido a minha família, eu não teria dado tanta cabeçada. E quem tem ensinado essas pessoas? Através do Espírito Santo, os pastores. Por isso, louve a Deus pelo pastor que você tem. Seja grato, honre ele. Não tenha vergonha e medo de honrar, de abençoar com um presente, com uma oferta generosa. Por que não? A Bíblia diz em Gálatas 6,6: aquele que te instrui na palavra, reparta do teu bem com aquele que tem te abençoado. Por que não honrar e abençoar? Se ela mesma fala que é digno do seu trabalho aqueles que com amor, com carinho têm feito a obra do Pai. E a obra de um pastor, ela é tão importante, até mais, porque o máximo, um professor ele te leva até o nível, o agricultor te dá o alimento, mas e o alimento espiritual, e a preparação para a vida eterna, e o ensinamento para você manter um bom casamento, para você manter uma boa vida profissional, manter uma vida íntegra com Deus. Ou você vai aprender onde? São com os pastores que Deus designou, e os mestres da lei, da palavra, que Deus designou nessa terra, para poder orientar essas pessoas. E por fim, queridos, assim como nós nos preocupamos em blindar vocês, nós pastores, assim como nós nos preocupamos em cuidar de você, cuide bem deles também. Hebreus capítulo 13, versículo 17, Hebreus 13, 17 chega a dizer: obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma. Sabe o que é isso, querido? Eles cuidam, ele vai lá no profundo da sua alma, ele conhece você lá dentro, nas suas orações, ele entra no mundo espiritual pela tua alma, pela tua vida. Quantas pessoas com depressão, pessoas ansiosas, com síndrome de burnout, excesso, esgotamento físico. Quantas pessoas com problema no casamento, problema com família, tem sido pastoreado, cuidado por pastores, através de uma palavra. Vele pelo seu pastor, obedeça a seu pastor, cuide bem dele, porque ele tem cuidado muito bem de você. Você não sabe quantas madrugadas você está dormindo e ele está orando pela tua vida. Durante o dia você está resolvendo situações, ele está ali em espírito, em oração pela sua vida. Um pastor paga um preço estudando. As pessoas costumam dizer: pastor não trabalha, pastor não faz nada. Gente,
Antes, um pastor levantasse de manhã, fosse trabalhar, e depois acabasse o horário de trabalho, fosse para casa e acabou. Mas o pastor vive 24 horas antenado com a igreja, com as pessoas, com situações. Eu falo de mim mesmo, concurso, busca de teologia, leitura de livro, leitura da Bíblia, escritura, escrevendo um livro, fazendo apostila, preparando ensinamento, preparando mensagem para a igreja, preocupado com esse, com aquele, com essa situação, com a igreja, com alguma situação da igreja. A gente vive 24 horas com a igreja na cabeça. Como que o pastor não faz nada? Cuide daquele que tem cuidado de você. Pastor tem família, tem esposa, tem filhos. E quem tem família, ninguém vive 100%. Cuide bem daquele que cuida de você. Comece a entender a importância da vida de um pastor na sua vida, na vida das ovelhas, na vida da igreja. Porque esta é a palavra que o Senhor me dá para falar com você. Aprenda a valorizar aquele a quem Deus chamou, o pastor, para cuidar da sua vida. Deus abençoe. Aleluias. Glória.